Eu me pergunto por que a ditadura da Bolívia e seus patrocinadores externos, sobretudo, reagiram com tanta rapidez e reconheceram a derrota de seu candidato e a vitória do candidato de Evo Morales, o Luiz Arce. Será que aquelas cenas que tem ultimamente sacudido o Chile, a Colômbia e outros países latino-americanos terão influído nessa decisão? Seja como for, os Estados Unidos e o Brasil de Bolsonaro ainda não se pronunciaram sobre essa derrota contundente da ditadura direitista boliviana. Devem estar escondendo alguma coisa, porque apesar dessas cenas violentas no Chile, por exemplo, quando no dia mesmo da eleição, este domingo, o que aconteceu no Chile? Manifestação acaba em confronto e vandalismo. 2 igrejas são incendiadas. E não é só isso. Há uma informação de um jornal da Argentina, o Infobae. O Infobae, que é um jornal lá da grande mídia, sobretudo da mídia internacional, diz que sobe a tensão na fronteira entre a Venezuela e o Brasil com a chegada de russos uniformizados que participam em exercícios militares junto às forças do regime chavista. Essa notícia aqui, eu não sei porquê, eu não vi repercussão nenhuma na imprensa brasileira, mesmo naquela mídia que a gente chama de alternativa, que são os sites, os blogs. Mas ela é muito significativa e por isso eu começo com ela, com essa notícia, para depois abordar os desdobramentos da eleição do Luiz Arce, ex-ministro da Economia do Evo Morales, e de seu candidato a vice, o David Choquehuanca, que foi chanceler do Evo Morales por mais de 10 anos. Então vejamos aqui essa notícia. O que diz ela? Dias depois da Operação Amazonas, é uma operação também ali secreta, que a gente só vai tomar conhecimento há poucos dias por causa de um material do jornal O Globo, que descobriu aquela operação que teria custado $1 milhão ao exército brasileiro e feito ali mesmo na fronteira, perto da Venezuela, ali por Roraima. Então diz que nessa operação, o gigante sul-americano, como eles tratam, o Brasil, realizou manobras sem precedente com mais de 3.500 soldados. E Caracas enviou tropas para o estado de Bolívar sem esclarecer o motivo da presença estrangeira. No caso, os russos, segundo esse jornal, os soldados russos uniformizados com uniformes do exército bolivariano da Venezuela. Esse material aqui é assinado pela jornalista Sebastiana Barraes, que tem demonstrado grande domínio sobre as informações aí nessa fronteira Brasil, tanto Brasil quanto Colômbia, quanto Brasil com a Venezuela. Um grupo de russos chegou ao território de Gran Sabana, no estado Bolívar, perto da fronteira com o Brasil, no dia 9 de outubro de 2020, dias depois que o Brasil enviara entre 4 e 23 de setembro a Operação
Amazonas, que incluiu o lançamento de foguetes com alcance de até 80 quilômetros, através de novos lança-foguetes múltiplos Astros MK-6 de fabricação local. Habitantes de Maura, de trás do aeroporto de Santa Helena de Uairém, capital do município de Gran Sabana, disseram à Infobae, que é o jornal, que escutaram as explosões que causou o que seria uma arma dissuasiva mais poderosa que o gigante sul-americano, o Brasil, provou na zona fronteiriça. A atividade que envolveu as cidades de Manacapuru, Moura e Novo Airão, no Amazonas, teria tido um custo superior a US$ 1 milhão e a participação de mais de 3.500 homens, segundo informou o jornal O Globo. Para isso, o Brasil empregou veículos militares, aeronaves, balsas, peças de artilharia, sistemas de lançamento de foguetes Astros, canhões, metralhadoras, obuses, morteiros de 60, 81 e 120 milímetros. E vamos ver aqui também essa manifestação violenta que ocorreu no Chile. A gente achava que aquelas manifestações que tinham, inclusive, suavizado nos últimos tempos, teriam sido controladas pelo governo, mas muito pelo contrário. Todo dia há manifestações contrárias ao governo de Sebastião Pinheira, que é alinhado ali com o Grupo de Lima. O mesmo ocorrendo também na Colômbia, só que na Colômbia não tem tido muita repercussão, porque a tensão com as lideranças indígenas e a ação de paramilitares que continua assassinando e fazendo massacres naquela área conturbada, ela realmente é muito preocupante. Mas vejamos aqui essa notícia. Manifestantes e policiais entraram em confronto e veículos da polícia foram incendiados. Material do Estado de São Paulo, material de editoria, ou seja, não está assinado por ninguém. Olha aqui a força do fogo aqui tomando toda a torre da igreja. Milhares de manifestantes se reuniram na Praça Itália, no centro de Santiago, neste domingo 18, para uma manifestação que acabou em confronto e vandalismo. O ato foi organizado para comemorar o primeiro aniversário dos protestos que eclodiram no ano passado contra a desigualdade no Chile. A gente se recorda que esses protestos debandaram, não é? Derivaram para a violência mais brutal. Queimaram, incendiaram mais de 100 estações do metrô, que eram estações de luxo, né? E era a grande propaganda do Chile neoliberal, não é? Que toda a mídia anseia por ter aqui no Brasil. Depois de um início pacífico durante a manhã, à tarde tiveram início atos de violência, incluindo um confronto entre os jovens torcedores do Colo-Colo da Universidade do Chile e depois entre manifestantes encapuçados e policiais. Relatos da mídia local falam em 5 pessoas detidas e 18 policiais feridos. Olha aqui. O fogo atingindo ali o centro da cidade de Santiago, a capital chilena. Quanto à repercussão da vitória do candidato Evo Morales para a presidência da República e vice-presidência também, os jornais anunciam hoje a demissão do ministro da Defesa, um ministro que se caracterizava pelo apelo à violência, né? Ameaças de prisão de todos aqueles que se manifestassem contra o regime.
Esse ministro, ele tinha acabado de visitar os Estados Unidos, onde também teria comprado uma série de armas para o exército e a polícia da Bolívia. Ele foi demitido hoje, segundo esse jornal aqui, La Razón, que diz que, encurralada pela censura do legislativo, Áñez, que a apresenta, demitiu Murilo e Cárdenas. Esse Cárdenas é também um ministro lá da Educação que tinham sido censurados tanto pelo Senado quanto pela Câmara dos Deputados, que é controlada pelo partido chamado Movimento para o Socialismo do Evo Morales. Então fala também que o Almagro não é aquele poderoso e muito aliado dos americanos, secretário-geral das Nações Unidas, felicitou o Arce e Choquehuanca, que é o candidato a vice, e lhes desejou êxito em seus trabalhos daqui por diante. Fala também que Evo Morales, anuncia que voltará tarde ou cedo à Bolívia, depois da vitória de Arce. E, finalmente, o reconhecimento da derrota por parte do candidato Carlos Mesa, colocado em segundo lugar. Mesa reconhece contundente a vitória de Arce e já se alista para ser a cabeça da oposição. E por último, eu quero trazer aqui um comentário do jornal O Globo, que a gente sabe que integra ali, aliás, é cabeça dessa grande mídia brasileira e até internacional, que tanto combate o Evo Morales, como protege a ditadura boliviana e combate também, e até defende, a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. E aqui diz, nesse comentário assinado pela jornalista Janaína Figueiredo, que a eleição de aliado de Morales na Bolívia é derrota para a diplomacia do Bolsonaro. Então diz que a eleição de Luiz Arce foi uma surra na diplomacia ideológica do governo Jair Bolsonaro. Uma derrota por goleada no time que oficialmente o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, comanda, mas no qual também são figuras de proa ministros da ala militar, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e assessores diretos que circulam pelo Palácio do Planalto. Até esse momento, são quase o quê? São 18 horas e 43 minutos e eu não vi nenhum tipo de reação, tanto pelo presidente Bolsonaro quanto de seus assessores, tanto civis quanto militares, nem do Ministério das Relações Exteriores, e muito menos por parte dos Estados Unidos e do governo Trump. O governo Trump, aliás, que deve ter sentido na barriga, no estômago, aquele golpe da derrota do candidato da ditadura boliviana, porque o Trump estava apoiando decididamente aquela ditadura, assim como apoia toda a subversão contra o regime do Nicolás Maduro. E isso pode, inclusive, afetar e duramente a sua performance na eleição de 3 de novembro, quando ele está com o pescoço a prêmio